Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os egípcios e hoje nós vamos ficar exclusivamente em fontes e datas. A gente não vai conseguir avançar tanto. E para não perdermos tempo, vamos logo para os nossos slides. Ah, e aqui nós já começamos falando sobre o Egito Antigo, onde manteve-se em isolamento. O que a gente já observa que com relação aos babilônicos, eles já tinham essa diferença. Por quê? O acesso aos egípcios era um pouco diferente dos babilônicos. Isso fez com que eles ficassem protegidos naturalmente de invasões estrangeiras. Lá era governado de forma pacífica e ininterruptamente por uma sucessão de dinastias. Quando a gente olha para os babilônicos, havia um grande fluxo de invasão que se dava nessa região, principalmente por conta do espaço a qual eles ocupavam, onde se tinha passagem de várias civilizações. Então, eram mais suscetíveis a invasões e guerras. Nós temos também que o Egito Antigo foi governado por burocratas ricos e poderosos, neste caso, íntimos da classe sacerdotal. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o traço, fica melhor de escrever. Grande parte do trabalho manual era feito por escravos, e isto fez grande diferença no Egito, né? A grande parte dessa classe escrava mantinha em funcionamento o sistema de irrigação, construía, aqui dá, esse nome aqui está errado aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho o nome que se dava aqui, era zigurates, tá? Não é Arce-Grátis, não, é zigurates, tá bom? Além disso, erigia os grandes templos e as pirâmides do Egito. Então, essa classe escrava, ele tinha essa parte da grandes construções, se baseava nesta força escrava. Então, eles eram que faziam todas as coisas. Tinham as cabeças que pensavam, mas, no entanto, tinham esses escravos que desenvolviam todo o trabalho. Bom, em meio à agrimensura e a engenharias práticas, com sua matemática concomitante, foram criados para auxiliar no planejamento e na execução desses trabalhos. Veja que, por mais que a matemática aqui muitas vezes não tivesse explícita, ela era essencial na construção, onde tanto a agrimensura como a engenharia era algo bastante prático. Bom, dando continuidade, a matemática egípcia nunca atingiu o mesmo patamar da Babilônia. Por quê? Aqui você vai observar que o desenvolvimento se deu que às margens do rio Nilo. Como o rio Nilo era bastante fértil, ou seja, não havia necessidade de um grande desenvolvimento na área de engenharia. A própria o próprio rio em si já tinha adubos suficientes para o desenvolvimento do plantio. Logo, não precisaria de uma engenharia tão elevada. Mas, devido à veneração dos mortos, os egípcios construíram tumbas e templos perenes, e isso com grandes, com paredes gravadas, com ricas inscrições. O que acontecia? Como o Egito é uma região seca, e essas construções, ao gravar algo em parede ou mesmo guardar algo dentro das tumbas, elas eram preservadas por um maior número de tempo, tá? Além disso, nesse mesmo Egito, devido ao clima seco, teve um papel primordial para a preservação de muitos papiros que de outra forma teriam perecido, ou seja, teriam desaparecido. Bom, vamos colocar aqui uma lista cronológica de alguns itens relacionados à matemática no Egito Antigo. Claro, se você fosse acrescentar outras coisas, teríamos uma vasta material a ser estudado. Mas vamos nos ater somente à matemática. Então, começamos com o ano 3100 a.C. Aqui eles descobriram um cetro real
egípcio que hoje se encontra no Museu de Oxford, na Inglaterra. Nesse cetro contém gravações em hieróglifos egípcios com números da ordem de centenas de milhares e milhares, tratando de uma vitoriosa campanha militar. Então, esse é o maior registro, ou mais antigo registro que você tem dos egípcios, 3100 a.C. Além disso, em 2600 a.C., nós temos a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Esta construção envolveu alguns problemas de matemática e de engenharia. Bom, com relação a isso, vou fazer uma pequena leitura aqui do livro que nós estamos adotando, onde ele diz assim: a Grande Pirâmide de Gizé foi construída por volta de 2600 a.C. e, indubitavelmente, envolvia alguns problemas de matemática e de engenharia. A estrutura cobre uma área de 526 acres e contém mais de 2 milhões de blocos de pedras, com, em média, 2,5 toneladas de peso cada um, ajustados entre si muito cuidadosamente. Aqui há sempre uma pergunta que deve ser feita: como eles conseguiram transportar essas pedras tão pesadas? Tá? Esses blocos eram transportados de uma pedreira de rocha de arenito situada do outro lado do Nilo. Os tetos de certas câmaras eram construídos de blocos de granito de 54 toneladas, medindo 27 pés de comprimento por 4 pés de largura, trazidos de uma pedreira situada a 600 milhas de distância e colocados a 200 pés do rés do chão. Segundo consta, o erro relativo envolvendo os lados da base quadrada é inferior a 1/14.000 e o erro relativo envolvendo os ângulos retos dos vértices da base não excede 1/27.000. Esses dados pressupõem uma perícia profunda na arte da engenharia, mas essa estatística impressionante se atenua consideravelmente quando se toma ciência de que tal tarefa foi realizada por um exército de 100 mil trabalhadores num período de 30 anos. Então, o que nós vemos aqui é que habilidade foi essas, tanto na área da engenharia como da agrimensura, a tal ponto de você ver um erro tão minúsculo. Então, o que se observa é que esses egípcios eram grandes construtores. Bom, continuando aqui, nós temos que a Grande Pirâmide é a maior de 3 pirâmides situadas no deserto em Gizé, nas proximidades do atual Cairo. Se você tiver a oportunidade no Egito, não deixe de visitar as pirâmides. Estas construções serviram de túmulos para os reis egípcios. Além disso, nós temos que em 1850 a.C., nós encontrado, descrito no caso, o papiro Moscou, ou Goleniskev. Eu não sei falar esse nome direito, você fala aí do jeito que você puder. Bom, esse ano que você observa a qual se data o escrito desse papiro Moscou, ele é um texto matemático que contém 25 problemas já antigos, quando o manuscrito foi compilado, ou seja, esses problemas são anteriores a esse ano. Logo, eles foram apenas compilados. E aqui esse papiro foi adquirido no Egito em 1893 pelo colecionador russo Goleniskev. Hoje se encontra no Museu de Belas Artes de Moscou. Além disso, em 1850 a.C. também, nós temos o mais antigo astronômico, mais antigo instrumento astronômico existente. É um misto de fio de prumo e colimador. Encontra-se preservado no Museu de Berlim. O que se observa, tanto com relação às descobertas babilônicas como às egípcias, é que essas descobertas não se estão mais no Egito. Elas se encontram em grandes museus espalhados pelo mundo. E aqui você vai observar que, quanto aos babilônicos, nós tínhamos no museu, tanto na França, Inglaterra, também na Alemanha, também nos Estados Unidos. Aqui, com relação aos egípcios, por
esses egípcios terem uma colonização mais próxima ali da Europa, você vai observar que eles têm muita coisa na Rússia, você tem muita coisa também na Alemanha, Berlim, você tem também no Louvre, na França, e você tem também na Inglaterra, tá? Então, esses são os principais pontos onde estão guardados estes papiros ou essas descobertas com relação à matemática. Passando aqui os nossos slides, nós colocamos uma observação. Aqui nós temos a figura A, uma figura B e uma figura C. A figura A, ele é um instrumento astronômico mais antigo existente, já falado anteriormente, que é o fio de prumo e colimador. Está no Museu de Berlim. Um detalhe importante, que com a ajuda do fio de prumo, um observador podia manter a barra verticalmente sobre um dado ponto e observar pelo corte algum objeto, como a estrela polar. Ah, o nível no caso B, é chamado de um nível, deixa eu só corrigir esse nome aqui, é realmente um nível, exibido no Museu do Cairo. E por último, o mais antigo relógio de sol existente está no Museu de Berlim, tá? O que nós observamos aqui é que de manhã a parte transversal se voltava para o leste e à tarde para o oeste. Então, era a forma deles utilizarem o relógio de forma mais antigamente. Vamos dar prosseguimento, tá? Dando aqui prosseguimento. Nós temos aqui 1650 a.C., nós temos o papiro de Hind, ou Amis. Eu não sei chamar esses nomes direito. Vocês façam aí uma correção caso a leitura não esteja correta, tá? Bom, outra coisa que nós vamos ver aqui é o texto matemático. Esse papiro era um texto matemático na forma de manual prático, que contém 85 problemas, copiados em escrita hierática pelo escriba Aramis, de um trabalho mais antigo. Este papiro foi adquirido pelo egiptólogo escocês A. Henry Hand e hoje se encontra no Museu Britânico. Este papiro e o papiro Moscou são nossas principais fontes de informações referente à matemática egípcia antiga. Bom, anos depois, o egiptólogo americano Edwin Smith comprou no Egito um papiro que julgava ser médico. Mas veja bem, a aquisição foi doada à Sociedade Histórica de Nova York em 1932, quando os especialistas descobriram por sobre uma camada fraudulenta a parte que faltava do papiro de Ames, ou seja, esse papiro aqui, a qual Henry Hind se debruçou, ele tinha uma falta, e essa falta foi encontrada de forma até ocasional, sem uma coisa tão não sem forma intencional, uma vez que Edward Smith achava que isso aqui era um material médico. Portanto, todo o papiro foi doado ao Museu Britânico, completando-se assim todo o trabalho de Ames. Você vai observar que tem alguns erros aqui de português, tá? Como eu uso um programa de leitura, ele vai capturando, então muitas vezes ele captura de forma errada. Então tem esses pequenos erros, ok? Mas vamos dar uma pequena pausa. O papiro Hind é uma fonte rica sobre a matemática egípcia antiga. Nela estão descritos os métodos de multiplicação e divisão dos egípcios, o uso que faziam nas frações unitárias, seu emprego na regra de falsa posição, sua solução para o problema da determinação da área de um círculo e muitas aplicações da matemática a problemas práticos. Bom, já partindo aqui para o nosso quase final, em 1500 a.C., o material
do maior deles coexistente, erigido diante do Templo do Sol, em Tebas, foi extraído de uma pedreira por volta desta época. Bom, e aí você vai observar o quê? Que bem aqui um material, coisas deles não, aqui é uma, estou lendo aqui, estou percebendo que é um pequeno erro. O material do maior obelisco, tá? Maior obelisco existente. Erigido diante do Templo do Sol, em Tebas, foi extraído de uma pedreira por volta desta época. Tá? Ou seja, eles fizeram todas estas escavações quando descobriram esse obelisco. O Museu de Berlim, hoje, também em 1500 a.C., possui um relógio Sol, que data desta época. É o relógio Sol mais antigo que existe. Você lembra que a gente colocou no slide anterior. Bom, e aqui nós dando continuidade, a gente vê que em 1350 nós temos aqui, remonta desta data, o papiro de Rolim, que hoje se encontra no Museu do Louvre, na França, contendo algumas enumerações elaboradas sobre alimento, mostrando a utilização prática de números grandes nesta época. Além disso, em 1167, nós vemos o papiro Haris, ou seja, um documento preparado por Ramsés IV. E esse documento, esse papiro, ele tinha a intenção de quê? De enumerar as grandes obras do seu pai, que era o Ramsés III. O que temos de tão importante com relação a esses relatos? É que nesse relato você tem uma lista das riquezas dos tempos à época, fornecendo um dos melhores exemplos de enumerações práticas, que chega até nós do Antigo Egito. Aqui tem algumas coisas que foram feitas nesse período. Temos o Colosso de Ramsés II em Abu Simbel, a grande esfinge situada perto da grande pirâmide de Gizé, e o templo de Amon-Ré em Karnak, o vestíbulo do templo construído por Ramsés II nos anos 1200 a.C. Bom, estamos chegando quase ao final da nossa aula, e aí nós vemos aqui mais alguns pontos que devem ser colocados como importantes. Em 1798, 1799, engenheiros franceses, ao escavarem o solo perto do braço Rosetta do delta do Nilo para as fundações de um forte, lembrando que esses engenheiros franceses eles estavam em campanha funesca de Napoleão no Egito, tá? Eles encontraram um fragmento basáltico polido que iria propiciar a decifração dos caracteres hieróglifos e demóticos. Ah, além disso, o que a gente vai observar que tal pedra contém inscrições como uma mensagem repetidas em hierógrafos egípcios, em caracteres demóticos egípcios e gregos. O que tem de mais importante aqui é que, tomando por base o grego, conseguiu-se construir uma chave para decifrar a escrita egípcia antiga. E o autor desse feito foi o francês Jean-François Champollion. E essa pedra também ela é conhecida hoje como a Pedra de Roseta, que foi gravada em 196 a.C. E como resultado do Tratado de Capitulação, quando a França foi derrotada pela Inglaterra, esse material hoje se encontra no Museu Britânico. Bom, vamos dar uma pausa para a aula de hoje, mas na aula de amanhã nós vamos dar continuidade a esse material. E aí nós falamos a respeito da aritmética e da álgebra com relação aos egípcios e a geometria. E quem sabe, um curioso problema do papiro Hind, tá?
Lembrando que vai ter algumas questões para que vocês possam estar resolvendo. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.